ação, né? Isso daí que é importante. Legal, eu entrei nesse assunto porque a gente estava falando da... Vocês vão ver o vídeo, e a oficina do Pardal tem algumas características. Uma delas é a organização, a limpeza, vocês vão ver. Tem ainda no Brasil aquela cultura da oficina boca de porco. Não é um nome ofensivo, não, é um nome coloquial, que se diz por aí. Antigamente tinha assim, tanto não boca oficina, de porco quanto lábios de suíno também, né? Lábios de suíno é bem mais chique. Não, mas inclusive essa mesma mecânica da coisa funciona para botequim, para alguns restaurantes, claro. para loja de roupa, né? Quanto mais sofisticado, porque era assim, mas Sim. gente, a gente está falando em 1960, 70, 50, 40, sei lá quanto tempo atrás. Exato. Quanto mais sofisticada era, mais cara de joalheria tinha, Sim. e aí mais cara era. Então fica aquele jogo, mas é um círculo vicioso muito ruim, porque o cliente que acaba entrando numa oficina que ele olha e fala, essa daí tá badernada, tudo sujo, deve ser baratinha. Então ele vai lá vamos amarrar com arame? Exatamente. Não dá para amarrar com arame? Dá um eu vou jeitinho. vender agora o carro, daqui no máximo 10 anos eu vou vender o carro. Claro. Amarra com arame. Mas esse cliente acaba sendo o cliente de lá. Lógico. E nem por isso essa oficina é mais barata. Mas eu estou contando isso porque ele me contou que ele faz a adaptação, ele faz a peça se for necessário. Essa criatividade que convém ter, Sim. né, sem assustar. Porque o cliente, depois que você faz isso uma vez, ele está confiando plenamente. Claro. E quais são as peças que você já se aventurou a fazer preocupado com o conteúdo do veículo aí, preocupado com as pessoas? O que você fala, não, com isso aí não dá para brincar? Olha, normalmente a gente não brinca muito com freio. Mais que suspensão? Mais que suspensão. Na realidade, para se fazer alguma alteração do carro, tem que ter um estudo, tem que ter uma direção para resolver o problema, não para gerar problema, né? Que nem a gente estava batendo um papo aqui e a gente estava falando que a gente está entrando agora com o pessoal do Clube do Mazda, tá? E o que acontece? Veio um rapaz aí na minha oficina, por indicação de um outro amigo nosso que tem uma Mazda lá, e ele entrou na oficina lá dizendo que, poxa vida, acabei de sair de uma oficina que o cara só mexe com Mazda e tal, e nós colocamos freio a disco na roda traseira. Eu saí de lá encantado. Assim que eu pisei no freio, eu me decepcionei. Por quê? Porque Travou. quando se coloca freio, a ideia é que se coloque, o carro pare mais, arraste pneu, né? E muitas vezes o arrastar o pneu não significa ter mais freio. Não. Tá? Senão não tinha ABS. Exatamente, o ABS faz com que a velocidade seja equilibrada nas quatro rodas, né? Então, o que acontece? A ideia dele é que ele chegaria e pisaria no freio, ele teria um freio enorme. No entanto, ele gastou um dinheiro grande na modificação e não saiu contente. Então, essas modificações precisam ser bem pensadas e que saiam lucrativos, tanto para quem faz quanto para quem recebe. Porque o negócio é bom quando os dois ganham. Muito bom, muito bom. O pessoal da Leal está pedindo a palavra é de vocês. Paulão, obrigado a você pela participação. Então, só recapitulando, a água quando sai pelo escapamento, se isso vem do cabeçote, e o mistério da água que desaparece, que não está misturada no óleo, mas sumiu. Sumiu. Principalmente a linha, ele deve estar com problema na linha Fiat. Na linha Fiat. Ok, pessoal. Bom, em primeiro lugar, a água, muitas vezes, saindo pelo escapamento, em condições de umidade grande, isso é normal, tá? Isso acontece em carros novos, em carros sem problema nenhum, tá? É a condensação da umidade que tem no ar que sai pelo escapamento, tá? Lembrando sempre que o pessoal que tem compressor, isso aí é até uma dica aí puxando ao assunto para isso, pessoal que tem compressor de ar, que toda oficina tem, sempre faz a sangria
a retirada da água lá no tubo do compressor, no cilindro do compressor. Então ali sai água. E da onde que vem aquela água? Da umidade do ar. Condensação atmosférica. Condensação atmosférica. Então isso acontece bastante. Inclusive, salientando, é uma dica legal aí, por questão de segurança, tá? Que muita gente não sabe que existe isso, até o assunto que foge um pouco de oficina, mas está dentro da oficina, tá? A manutenção no compressor, no cilindro do compressor, tá? Essa manutenção é essencial porque muitas vezes acumula água dentro do cilindro, demora-se um tanto para se fazer o escoamento, né? Que isso deve ser feito aí pelo menos uma vez por semana, onde os compressores normalmente ficam na parte de baixo das oficinas, né? E a parte de baixo é onde tem a maior concentração de umidade, né, no ar. Então a umidade sempre está baixa. E aí o que acontece? Houve alguns casos aí, inclusive até o pessoal assistiu a corrida do final de semana aí dos estoques, que aconteceu o caso aí de estourar um tambor de nitrogênio, que o pessoal utiliza nitrogênio na calibragem dos pneus. Esse compressor, esse cilindro explodiu e machucou muita gente, tá? Então isso acontece também em cilindros de compressor, tá? Compressor de ar, aquele compressorzinho lá que a gente usa no dia a dia. Aquilo ali, existe um teste dinâmico, tá? Um teste hidrostático. Então você pega o compressor, manda para uma oficina que faz manutenção de compressor e ele vai colocar dentro, como o cilindro que eu comentei até nas aulas passadas, né, no bate-papo passado, no cilindro de gás. É da mesma forma, coloca-se dentro de um tambor, equilibra-se a altura do nível de água numa escala e depois você coloca ar comprimido injetado sob pressão. Tá? É uma pressão muito grande. Então a deformação que tem do cilindro vai fazer com que a água se expanda. Tá? A água se expandindo vai mudar a escala de água e sabe-se o quanto que o compressor dilatou, ou o cilindro dilatou. Tá? E aí ele deve ou não ser trocado. Tá? Isso daí, a explosão do cilindro, Fábio, é gravíssimo, machuca muita gente. Tá? Já houve casos aí que a gente soube aí que machucou muita gente. E voltando à pergunta do Paulo, então, quando o carro começa a cuspir água pelo escapamento, numa quantidade que você vê que não é só porque ele está no lugar úmido, enfim, tá. Começa a ser uma coisa um pouco mais constante ali. Pode estar vindo do bloco ali? Olha, pode estar acontecendo uma falha na câmara de combustão, tá? Existem alguns casos aí que vem pela falha na câmara de combustão. Então, o teste a ser checado é colocar pressão no sistema a frio, tá? E aí a gente vai verificar se existe uma queda no manômetro. De onde para onde? Pressão? A pressão a gente coloca no sistema de arrefecimento. A gente tira a tampa. Frio, carro desligado. Frio, carro desligado, a gente tira a tampa de abastecimento de água. Lá dentro. Pressão lá dentro, né? Normalmente a gente olha a pressão de trabalho em torno de 1 bar a 1,4 bar, né? Que tem alguns carros aí que trabalham em torno de 1,4. Coloca essa pressão e fica em análise. E aí o ponteiro não deve cair. Tá? Se caiu é porque está escapando. Se caiu, está escapando. Está escapando por onde? Para onde, né? E aí a gente vai fazer um teste visual para saber onde que está escapando. E depois tem aí o outro teste, que é com o motor aquecido e com a bombinha. Você aquece o motor, funciona lá direitinho, desliga o motor e bombeia. Por que isso? Porque algumas pessoas fazem um teste somente a frio. E aí, quando ele aumenta a pressão? Bombeia aumenta a pressão com ele já quente? Não, você põe na mesma pressão com ele quente, porque aí as partículas, o motor já dilatou, já aqueceu direitinho, e você vai fazer o teste lá da mesma pressão com ele quente. Muitas vezes acontece vazamento em radiador, tá na caixa de ar do radiador ali, principalmente no Palio acontece bastante, na caixa de ar do radiador, e o Palio também acontece um cano d'água do motor, que é muito comum, até o pessoal deve já saber, esse cano d'água do motor, ele sai atrás da bomba d'água do motor, tá? Embaixo do coletor. Tá? E ele enferruja com muita facilidade. E dá uma gotinha ali e você muitas vezes não percebe porque é quente e ele vai vazando por ali. Então é um ponto ali que... Quente você quer dizer, ele evapora durante a saída? Ele evapora durante a saída. E aí a famosa água que desaparece. A água que desaparece e você não percebe. É isso aí, Paulo. Vamos lá. Vamos chamar o pessoal da Acácia e o pessoal da Altese, por ordem, o pessoal da Acácia, a palavra de